Meu nome é Sofia Silva e eu tinha 34 anos quando minha irmã olhou nos meus olhos e me disse para encontrar outro lugar para morrer. 3 dias após o funeral de nossos pais, enquanto eu ainda usava uma bengala por causa do acidente de carro que quase me matou 2 anos antes, Vitória parou na porta da única casa que me restava e disse aquelas palavras sem derramar uma única lágrima. Ela tinha trazido caixas de mudança. Tinha trazido seu marido e tinha trazido uma crueldade que eu nunca soube que existia dentro dela. Nossos pais tinham acabado de ser enterrados. As flores em seus túmulos ainda nem tinham murchado. E minha irmã, meu próprio sangue, estava me expulsando da casa onde passei os últimos 2 anos me recuperando, curando e cuidando das mesmas pessoas que ela mal visitava. Ela achava que eu não tinha nada. Ela achava que eu era inútil. Ela estava enganada. Antes de eu te contar o que aconteceu no escritório do advogado 3 dias depois, por favor, tire um momento para curtir e se inscrever. Mas apenas se você realmente gostar desta história. Me diga nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Para entender por que aquelas palavras cortaram mais fundo que qualquer faca, preciso te levar de volta ao dia em que tudo mudou. 2 anos antes de meus pais morrerem, eu era uma arquiteta paisagista, com minha própria pequena firma em Curitiba. Eu projetava jardins para clientes ricos, restaurava propriedades históricas e tinha acabado de fechar um contrato com a Sociedade Botânica da cidade. A vida era boa, a vida fazia sentido. Então, um motorista bêbado ultrapassou o sinal vermelho. Eu não me lembro do impacto. Só me lembro de acordar em um quarto de hospital, com hastes de metal na minha coluna, e médicos explicando que eu talvez nunca mais andasse. A cirurgia levou 11 horas. A recuperação levaria anos. Meu apartamento tinha escadas que eu não conseguia subir. Meu escritório tinha projetos que eu não conseguia gerenciar. Minhas economias tinham limites que as contas médicas não respeitavam. Então, quando meus pais ofereceram o quarto de hóspedes no primeiro andar, eu disse que sim. Eu voltei para o de casa onde cresci, para o quarto que ainda tinha meus troféus de atletismo do colégio na prateleira. Por 18 meses, usei uma cadeira de rodas. Aprendi a navegar por vãos de portas e azulejos de banheiro, e a humilhação particular de precisar de ajuda com coisas que eu fazia sozinha desde a infância. Minha mãe lia para mim nos dias ruins. Meu pai construiu uma rampa para a varanda dos fundos para que eu pudesse sentar no jardim. Vitória ligava uma vez por mês, às vezes menos. Ela nunca perguntava sobre minha fisioterapia. Ela nunca perguntava como eu estava me virando. As poucas vezes que ligava, se eu atendia ao telefone, sua resposta era sempre a mesma. Ah, você ainda está aí. Passa para a mamãe. Ainda aí, como se eu fosse uma mancha que não saía na lavagem. O que Vitória não sabia, o que ela nunca se deu ao trabalho de perguntar, era que 4 meses antes de nossos pais morrerem, eu tinha começado a andar de novo. Primeiro com um andador, depois com uma bengala. Eu estava me curando. Estava ficando mais forte. Mas para ela, eu sempre seria a inútil. No Natal, antes de meus pais morrerem, Vitória veio para casa com sua família perfeita a tiracolo. Ricardo usava um casaco de cachemira que custava mais do que minhas contas médicas mensais. Seus 2 filhos, Helena e João, corriam pela casa como se fossem os donos. Vitória dirigia a todos como uma diretora de palco, reorganizando os móveis, criticando os arranjos de mesa da minha mãe, lembrando a todos nós como as coisas deveriam ser feitas. Passei 3 dias preparando as comidas favoritas de seus filhos. Estrogonofe caseiro para João, bolo de chocolate com brigadeiro para Helena. Fiz isso em pé no balcão com minha bengala apoiada no fogão, minhas costas gritando de dor após 20 minutos porque eu queria contribuir. Eu queria ser útil. Na manhã de Natal, todos se reuniram na sala de estar para a foto anual da família. Meu pai montou o tripé. Minha mãe ajustou os enfeites na árvore. As crianças brigavam sobre quem ficaria na frente.
Vitória olhou para mim e sorriu, mas não era um sorriso caloroso. Sofia, talvez você devesse ficar de fora desta. Queremos uma foto bonita para o cartão de Natal. A sala ficou em silêncio. Minha mãe abriu a boca, depois a fechou. Meu pai olhou para a câmera como se não tivesse ouvido. É que. Vitória deu de ombros. A cadeira de rodas não combina muito com a estética, sabe? Eu nem estava mais na cadeira de rodas. Eu estava de pé com uma bengala, mas não discuti. Eu tinha aprendido que discutir com Vitória só lhe dava munição. Então eu sorri a sentir e fui para a cozinha. Pela janela, observei minha família posar sem mim. Ouvi o clique do obturador uma, duas, três vezes. Eu não sabia então que meu pai tinha visto tudo e não sabia o que ele fez na manhã seguinte. Meus pais morreram numa terça-feira de março. Eles estavam voando para Trancoso para o casamento de um velho amigo da faculdade. Um voo fretado, 6 passageiros, céu limpo. O avião caiu em algum lugar sobre Minas Gerais. Disseram que foi falha mecânica. Disseram que foi rápido. Eu estava no jardim quando a ligação veio podando as rosas que minha mãe havia plantado 15 anos atrás. O telefone tocou e 30 segundos depois, meu mundo inteiro desabou. Vitória veio para o funeral. Ela cuidou de tudo. Os arranjos, as flores, a lista de convidados. Eu estava entorpecida demais para brigar com ela sobre isso. Sentei-me no primeiro banco durante a cerimônia e percebi que não reconhecia metade das pessoas ali. Amigos de Vitória. Contatos de Vitória. Pessoas que nunca conheceram meus pais, mas queriam ser vistas prestando suas homenagens. 3 dias depois que os enterramos, Vitória pediu para falar comigo em particular. Ela me encontrou na sala de estar, cercada por cartões de condolências que eu não conseguia me forçar a abrir. Ela não se sentou. Ficou na porta com os braços cruzados, Ricardo, pairando atrás dela como uma sombra. Eu falei com o advogado, ela disse. Tudo vai para mim, a casa, as contas, tudo. Eu olhei para cima. Que advogado? O advogado. Ela gesticulou com desdém. O advogado do patrimônio da mamãe e do papai. Ele confirmou. Ele te deu documentos. Uma cópia do testamento. O olho de Vitória tremeu levemente. Não preciso te mostrar nada. Você tem 2 semanas para encontrar outro lugar para morar. Algo frio se instalou no meu estômago. Vitória tinha dito o advogado. Não um nome, não, um escritório apenas o advogado. Meus pais usaram o Dr. Almeida por mais de 20 anos. Se Vitória realmente tivesse falado com ele, ela teria dito o nome dele. Ela estava blefando. Naquela noite, sentei-me sozinha no escritório de meus pais e fiz um inventário da minha vida. Sem emprego. Eu havia fechado minha firma 18 meses atrás, quando as contas médicas tornaram impossível manter as luzes acesas. Sem economias. O pouco que eu tinha foi para coparticipações especialistas e a interminável parada de prescrições que impedia minha coluna de travar. Sem renda. Os pagamentos por invalidez mal cobriam o básico. E agora, aparentemente sem casa. Olhei ao redor da sala. A mesa do meu pai gasta por 40 anos de uso. A poltrona de leitura da minha mãe. O tecido desbotado onde ela sempre descansava a cabeça. A janela que dava para o jardim que havíamos construído juntos. Ela plantando. Eu projetando. Nós duas sonhando com o que poderia se tornar. Esta casa não era apenas 4 paredes e um teto. Foi aqui que dei meus primeiros passos. Onde aprendi a andar de bicicleta na garagem. Onde minha mãe me ensinou a cozinhar e meu pai me ensinou a argumentar. Cada cômodo guardava uma memória. Cada canto guardava um pedaço dos meus pais. Se eu fosse embora, agora não perderia apenas uma casa. Eu os perderia de novo. E pior, eu estaria provando que Vitória estava certa.
Eu estaria aceitando que era inútil, que não merecia estar aqui, que não valia nada. Eu não podia aceitar isso. Eu não aceitaria. Comecei a abrir gavetas procurando por algo, qualquer coisa. Uma pista de que Vitória estava errada. Na gaveta debaixo da mesa do meu pai, sob velhas declarações de imposto de renda e fotografias desbotadas, encontrei um cartão de visita. Doutor Almeida, advogado de sucessões. Eu o virei. No verso com a caligrafia cuidadosa do meu pai havia 3 palavras. Ligue para ele. Ele sabe tudo. Meu pai nunca escrevia bilhetes. Nunca. Então, por que 3 dias depois Vitória voltou? Eu estava na sala de estar, praticando andar sem a bengala. A fisioterapeuta disse que eu estava pronta para tentar. Eu queria provar que podia fazer algo por conta própria. A porta da frente se abriu com um estrondo. Vitória entrou carregando caixas de papelão Ricardo, a seguindo com mais. Ela as jogou aos meus pés, o baque oco ecoando pela sala. Arrume suas coisas, disse ela. Você tem até sexta-feira. Vitória, eu preciso de mais tempo. Eu ainda estou. Ainda o quê? Ainda fingindo estar doente. Eu sofri um acidente de carro. Você sabe disso. 2 anos atrás. Ela chutou uma das caixas em minha direção. Você já se aproveitou disso por tempo demais. Ricardo se mexeu desconfortavelmente. Querida, talvez devêssemos ficar fora disso. Ricardo atrás de mim. Ouvi Rosa, a enfermeira que cuidou dos meus pais, em seus últimos meses vir da cozinha. Ela parou na porta com os olhos arregalados. Ao lado dela estava Dona Cida, nossa vizinha, há 40 anos, que tinha vindo deixar um empadão. Ambas ouviram o que veio a seguir. Vitória se aproximou perto o suficiente para que eu pudesse sentir seu perfume, algo caro e forte. Ela olhou para mim do jeito que se olha para o lixo que precisa ser levado para fora. Vá morrer em outro lugar, disse ela. Você agora é uma inútil. As palavras pairaram no ar. Rosa fez um pequeno som. A mão de Dona Cida foi ao peito. Vitória nem sequer olhou para elas. Para ela, elas eram invisíveis, sem importância. Mas eu vi Rosa fazer algo estranho. Ela pegou um pequeno caderno do bolso e anotou algo. Rápido, discreto, como se estivesse anotando os sinais vitais de um paciente. Na época eu não entendi por quê. Mais tarde eu entenderia. Dona Cida foi a primeira a se mover. Ela deu um passo à frente, sua estrutura de 70 anos, de repente rígida, com o tipo de raiva que apenas décadas de amizade podem produzir. Ela conhecia minha mãe desde antes de eu nascer. Ela me segurou no colo quando bebê. Ela viu as 2 meninas Silva crescerem e ela claramente havia escolhido um lado. Vitória Ailin Silva. A voz de Dona Cida poderia cortar vidro. Sua mãe se reviraria no túmulo se te ouvisse agora. Vitória se virou lentamente, o rosto arranjado em uma confusão polida. Desculpe. Quem te convidou para esta conversa? Eu conheço esta família há 40 anos, mais tempo do que você está viva, mocinha. Isso é assunto de família. Eu era da família antes de você aprender a andar. Dona Cida se moveu para ficar ao meu lado, sua mão encontrando meu braço. Eleonora amava suas 2 filhas, mas ela não era cega, Vitória. Nenhuma de nós era. Algo piscou no rosto de Vitória. Incerteza, talvez, ou apenas irritação por ser desafiada. Ricardo deu um passo à frente, alcançando o cotovelo de sua esposa. Vite, vamos. Podemos discutir isso mais tarde. Um homem de toque. Ela se afastou, a voz subindo. Minha mãe me deixou no comando. Não ela. Não uma vizinha que acha que tem algum direito. Sua mãe não te deixou no comando de nada. As palavras de Dona Cida foram quietas, finais. Ainda não. A sala ficou imóvel. A mandíbula de Vitória se apertou. Ela olhou para mim, depois para Dona Cida, depois para Rosa,
que ainda estava na porta da cozinha com seu caderno. Tudo bem. Vitória agarrou o braço de Ricardo e o puxou em direção à porta. Sexta-feira, Sofia. Quero você fora até sexta-feira. A porta bateu atrás deles. Dona Cida apertou meu braço. Não se preocupe, querida. Isso não acabou. Eu gostaria de poder acreditar nela. Na manhã seguinte, Ricardo voltou sozinho. Eu o encontrei na varanda, mãos nos bolsos, parecendo um homem que perdeu uma discussão com seu próprio reflexo. Quando abri a porta, ele recuou. A Vitória não sabe que estou aqui, disse ele rapidamente. Podemos conversar. Eu o deixei entrar. Sentamos na sala de estar, ele na beirada da cadeira da minha mãe, eu no sofá com minha bengala apoiada no braço. Ele não me olhava nos olhos. Olha, ele começou. Sobre ontem. A Vitória está sob muita pressão. Pressão para expulsar a irmã deficiente da casa dos pais falecidos. Ele se encolheu. Não é pessoal, Sofia. Nós só precisamos muito do dinheiro. Fiquei muito quieta. Precisam a casa sozinha, vale. Ele parou, se corrigiu. Quero dizer, o patrimônio deve ser resolvido rapidamente para o bem de todos. Ricardo. Eu me inclinei para a frente. O que está acontecendo? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então, com uma voz pouco acima de um sussurro, estamos com problemas. Os investimentos que fiz no ano passado, eles não deram certo. Devemos muito mais do que podemos cobrir. Quanto? Ele olhou para o teto, para o chão, para qualquer lugar menos para mim. 2 milhões de reais, mais ou menos. O número pairava entre nós como fumaça. O banco está ameaçando tomar nossa casa. Ele continuou. A escola das crianças está perguntando sobre a mensalidade do próximo semestre. A Vitória está tentando manter tudo sob controle, mas... Ricardo. A voz de Vitória, afiada como uma lâmina, veio da porta. Nós dois pulamos. Eu não tinha ouvido o carro dela chegar. O que você está fazendo aqui? Ela agarrou o braço dele, os nós dos dedos brancos. Vamos embora agora. Ricardo murmurou algo para mim enquanto ela o arrastava para fora. Poderia ter sido desculpe. Poderia ter sido ajuda. Eu sei o que alguns de vocês podem estar pensando agora. Por que você não revidou Sofia? Por que não disse nada? Eu me fiz a mesma pergunta. Mas aqui está o que aprendi. Às vezes, a melhor resposta não é resposta alguma. Se você já esteve em uma situação em que alguém te subestimou, digite "eu sei" nos comentários. E se você está curioso para saber o que aconteceu no escritório do advogado 3 dias depois, continue assistindo. Agora, de volta à história. Naquela noite, encontrei novamente o cartão de visita. Dr. Almeida, advogado de sucessões. A caligrafia no verso parecia brilhar sob a luz da luminária. Ligue para ele. Ele sabe tudo. Disquei o número antes que pudesse me convencer a não fazê-lo. O telefone tocou 2 vezes, depois uma voz profunda e ponderada. Escritório de Advocacia Almeida. Doutor Almeida, aqui é Sofia Silva, filha de Roberto e Eleonora. Uma pausa, depois mais calorosa. Senhorita Silva, eu estava esperando sua ligação. Algo em seu tom me fez segurar o telefone com mais força. Estava... Seu pai me disse que você entraria em contato. Ele estava bastante confiante sobre isso, na verdade. Papéis farfalharam ao fundo. Entendo que sua irmã tem feito alegações sobre o patrimônio. Ela diz que tudo vai para ela. Ela diz que o senhor confirmou. Uma risada seca. Não falo com a Vitória desde a festa de aniversário de seus pais há 3 anos. Ela certamente não contatou meu escritório. O alívio que me inundou foi quase estonteante. Então ela está mentindo. Eu não presumiria caracterizar as declarações de sua irmã. O que posso lhe dizer é que seus pais foram muito específicos sobre seus desejos. Ele pausou. Muito específicos. Senhorita Silva. O que isso significa?
Significa que eu gostaria que você viesse ao meu escritório antes da leitura oficial. Há aspectos do testamento que exigem contexto. Outra pausa mais longa desta vez. Coisas que ninguém mais sabe, nem mesmo sua irmã. Anotei o horário da reunião com as mãos trêmulas. Senhorita Silva, sua voz suavizou. Seu pai mudou o testamento há 6 meses, logo depois do Natal. Ele me disse que finalmente viu as coisas com clareza. A foto de Natal, aquela em que eu não estava. Ele estava observando, afinal. No dia anterior à leitura oficial do testamento, Rosa veio se despedir. Ela estava na varanda com um cardigã bem apertado em volta dos ombros, parecendo menor do que eu me lembrava. Por 8 meses, ela fora uma presença constante nesta casa, verificando os sinais vitais dos meus pais, administrando seus medicamentos, sentando com minha mãe durante as longas noites em que a dor a mantinha acordada. Agora seu trabalho estava feito e ela estava se mudando para outra família, outro paciente, outro fim. Eu queria te dar uma coisa, disse ela. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um caderno de couro com as bordas gastas. Reconheci-o imediatamente. A caligrafia da minha mãe cobria a página visível, sua letra cursiva, a maneira como ela sempre pressionava demais a caneta. Sua mãe me pediu para guardar isso em segurança. Rosa colocou o caderno em minhas mãos. Ela disse que você precisaria dele um dia. Ela disse que você saberia quando. Tracei as iniciais da minha mãe na capa. O que tem nele? Os pensamentos dela, seus dias, suas observações. Rosa hesitou. As últimas páginas são sobre você e sua irmã. Eu não as li, não era meu lugar. Mas acho que ela queria que você entendesse algo. Entender o quê? Rosa olhou para a rua como se estivesse verificando se estávamos sozinhas. Há outra coisa com o Dr. Almeida. Sua mãe gravou uma mensagem há alguns meses, um vídeo. Ela encontrou meus olhos. Ela foi muito clara sobre quando deveria ser reproduzido. Minha garganta apertou. Rosa, por que você está me contando isso? Ela estendeu a mão e apertou a minha. Sua mãe sabia Sofia. Ela sabia o que Vitória faria e ela se preparou. Rosa recuou em direção ao carro. Seus pais amavam vocês duas, mas não eram cegos. O caderno parecia pesado em minhas mãos, como uma promessa, como um aviso. Vitória organizou a recepção memorial, como organizava tudo de forma cara e sem consultar ninguém. O restaurante era italiano sofisticado, do tipo com guardanapos de pano e garçons que se apresentavam pelo nome. Ela havia alugado o salão de jantar privativo providenciado, o catering enviado, convites em papel cartão creme com os nomes de meus pais em relevo dourado. Ela não me perguntou sobre o menu. Não me perguntou sobre a lista de convidados. Não me perguntou nada. Cheguei atrasada. Meu táxi ficou preso no trânsito e caminhar do estacionamento com minha bengala levou mais tempo do que eu planejara. Quando cheguei à entrada da sala privativa, Vitória já estava de pé na cabeceira da longa mesa, uma taça de vinho na mão, fazendo um discurso. 40 pessoas estavam sentadas diante dela, tios e tias que eu mal reconhecia. Amigos de meus pais, cujos nomes eu havia esquecido. Os sócios de Ricardo, o clube do livro de Vitória, um mar de rostos, alguns de luto, a maioria, apenas para ser vista. Trabalharam a vida inteira por esta família. Vitória estava dizendo, sua voz carregava aquele tom particular que ela usava quando queria que as pessoas a admirassem. E eu prometo honrar esse legado. Esta casa, esta comunidade, tudo o que eles construíram, eu protegerei. Ela disse, esta família, como uma reivindicação, como uma escritura de propriedade. Eu fiquei na porta e nenhuma pessoa naquela sala me reconheceu. Mamãe e papai estariam muito orgulhosos do que conquistamos, continuou Vitória. O nome Silva perdurará. Eu farei questão disso. Agarrei minha bengala até meus nós dos dedos ficarem brancos. Ela não me mencionou uma única vez. Nem uma vez.
Era como se eu já tivesse sido apagada da família que ela estava tão determinada a proteger. Alguém na multidão me notou ali parada. Um murmúrio percorreu a sala, as cabeças se viraram. O discurso de Vitória vacilou por um momento antes de ela se recuperar com um sorriso praticado. Sofia, você conseguiu chegar. A maneira como ela disse isso, como se minha presença fosse uma leve surpresa, um pensamento tardio, fez minha pele arrepiar. Fui em direção a um assento vazio perto do fundo, minha bengala batendo no chão polido no silêncio. Vitória. Era a tia Dora, a irmã mais velha do meu pai, falando do meio da mesa. E a Sofia, onde ela vai morar agora? A pergunta pairou no ar. 40 pares de olhos se alternaram entre nós. O sorriso de Vitória não vacilou. A Sofia tem seus próprios planos. Ela está em transição. Em transição para onde? Pressionou Dora. Vitória deu de ombros delicadamente. Onde quer que ela consiga se virar. Ela sempre foi muito desenrolada. Algumas pessoas riram. Risadas pequenas nervosas, do tipo que as pessoas dão quando não sabem o que mais fazer. Mas elas riram. Fiquei ali com minha bengala sentindo o peso de cada olhar. Algumas pessoas me olhavam com pena, outras com julgamento. A maioria apenas desviava o olhar desconfortável, ansiosa, para voltar ao seu vinho e conversa fiada. Vitória passou por mim a caminho de cumprimentar alguém em outra mesa. Ao passar, ela se inclinou para perto. Eu te disse para ficar em casa, sussurrou ela. Você está se envergonhando. Eu não respondi. Lembrei-me do que o doutor Almeida havia dito quando visitei seu escritório naquela manhã. Deixe-a falar. Quanto mais ela disser, agora mais alto será o silêncio depois. Então, encontrei meu assento. Cruzei as mãos no colo e esperei. Vitória não tinha ideia do que estava por vir. Dona Cida chegou 20 minutos depois, vestida de preto e com um olhar que poderia azedar o leite. Ela varreu a sala até me encontrar sozinha em minha mesa de canto, empurrando a comida no prato sem comer. Então seu olhar se voltou para Vitória, que estava no centro das atenções, perto do bar, rindo de algo que Ricardo havia dito. A mandíbula de Dona Cida se apertou. Ela caminhou diretamente em minha direção. É verdade, perguntou ela, sentando-se. O que a Dora acabou de me contar. A Vitória realmente disse que você está em transição. Eu assenti. Dona Cida se levantou novamente. Antes que eu pudesse detê-la, ela levantou a voz o suficiente para cortar todas as conversas na sala. Eleonora e Roberto teriam vergonha se pudessem ver isso. A sala ficou em silêncio. Vitória se virou a taça de vinho congelada a meio caminho dos lábios. Com licença. A voz de Vitória era gelo. Você me ouviu? Dona Cida não vacilou. Esta menina. Ela apontou para mim. Cuidou de seus pais todos os dias enquanto você estava ocupada demais para visitar. Ela os banhou. Ela os alimentou. Ela segurou a mão da sua mãe quando ela estava com medo. A voz de Dona Cida falhou, mas ela continuou. O que você fez? Vitória mandou flores. Alguém ofegou. Ricardo deu um passo à frente alcançando o braço de Vitória, mas ela o afastou. Você não tem o direito. Eu tenho todo o direito. Fui a melhor amiga de Eleonora por 40 anos. Dona Cida se moveu para ficar ao meu lado, a mão no meu ombro. E eu sei exatamente que tipo de filha você tem sido. O silêncio era absoluto. Alguém tossiu. Um garfo tilintou contra um prato. O rosto de Vitória ficou vermelho, depois branco. Pela primeira vez vi algo rachar em sua compostura, algo incerto. Dona Cida se inclinou e sussurrou no meu ouvido. Eu falei com o Haroldo esta manhã. Ele me disse o que está por vir. Apenas espere, querida. Apenas espere. 3 dias depois, entrei no escritório do Dr. Almeida, no 12º andar de um prédio comercial na Avenida Batel. A recepcionista me direcionou para uma sala de conferências no final do corredor, toda em madeira escura,
e cadeiras de couro, janelas do chão ao teto, que davam para a cidade o tipo de sala onde coisas importantes aconteciam. Vitória já estava lá. Ela sentou-se na cabeceira da mesa, como se fosse a dona sua bolsa Hermès, posicionada perfeitamente, sua postura impecável. Ricardo sentou-se ao lado dela, rolando o celular com a energia desesperada de um homem que queria estar em qualquer outro lugar. Sentei-me em frente a eles, minha bengala encostada na cadeira. Vitória não olhou para mim. O Dr. Almeida entrou com uma pasta de couro e uma taquígrafa judicial atrás dele. Ele era mais velho do que eu me lembrava, de cabelos prateados, distinto, com o tipo de calma que vem de décadas entregando notícias que mudam a vida para pessoas que não estavam prontas para ouvi-las. Obrigado a todos por virem, disse ele, acomodando-se em sua cadeira. Antes de começarmos a leitura formal, preciso verificar algumas coisas. Ele abriu uma pasta manila e olhou para a Vitória. Senhora Hartley, a senhora já viu o testamento completo que seus pais registraram em meu escritório. Vitória se endireitou. Eu vi o testamento. Sim, estava na mesa de cabeceira da minha mãe. O documento na mesa de cabeceira. Dr. Almeida assentiu lentamente. Pode descrevê-lo. 4 páginas. Linguagem jurídica padrão. Tudo deixado para mim como a filha mais velha. Dr. Almeida tirou os óculos e os limpou com um pano. O gesto foi sem pressa, quase teatral. Senhora Hartley, disse ele em voz baixa, a senhora já viu o testamento completo ou apenas o resumo que sua mãe guardava como cópia de referência? A mão de Vitória se apertou em sua bolsa. Pela primeira vez, seu sorriso desapareceu. Do que você está falando? A voz de Vitória tinha um tom cortante agora. Um resumo. Aquele era o testamento. Dr. Almeida abriu sua pasta e retirou um documento grosso encadernado em azul legal. Ele o colocou na mesa entre nós. Este é o último testamento e declaração de vontade de seus pais. 32 páginas. Executado há 6 meses neste escritório, testemunhado por 2 de meus associados, autenticado em cartório e protocolado no juízo de sucessões. Vitória se inclinou para a frente. Isso é impossível. Eu vi o testamento. Era datado de 5 anos atrás. Dizia. O que a senhora viu, senhora Hartley, foi uma minuta preliminar. Seus pais aguardavam na mesa de cabeceira como referência, mas eles atualizaram seu plano de sucessão significativamente antes de falecerem. Dr. Almeida bateu no documento. Esta é a versão legal. A única versão que importa. O celular de Ricardo caiu na mesa com um baque. Ele não o pegou. Isso é fraude. Vitória se levantou sua cadeira, arrastando no piso de madeira. Você está ajudando-a a cometer fraude. Ela provavelmente falsificou. Senhora Hartley. A voz do Dr. Almeida não se elevou, mas endureceu. Eu sou o advogado da sua família há 22 anos. Eu redigi o primeiro testamento de seus pais quando a senhora tinha 15 anos. Eu não cometo fraude e não aprecio a insinuação. Vitória abriu a boca, fechou. Suas mãos tremiam. Sente-se, disse o Dr. Almeida. Não foi um pedido, ela se sentou. Observei o rosto de minha irmã passar por emoções, descrença, raiva, medo. Quando ela finalmente olhou para mim, havia algo novo em seus olhos, algo que parecia quase pânico. Eles não fariam isso, sussurrou ela. Eles não fariam. O Dr. Almeida começou a virar as páginas. Talvez devêssemos deixar seus pais falarem por si mesmos. A sala parecia menor, o ar parecia mais rarefeito, e percebi que tudo estava prestes a mudar. O Dr. Almeida leu lentamente, deliberadamente, dando peso a cada palavra. A nossa filha, Vitória, Louise Silva Hartley. Deixamos nosso portfólio de investimentos avaliado em aproximadamente 70 milhões de reais para ser mantido em um fundo fiduciário administrado. Vitória pode retirar um máximo de 250 mil reais por ano, com o restante a ser distribuído a seus filhos quando completarem 30 anos.
Vitória fez um som como se tivesse levado um soco. Um fundo. Ricardo se inclinou para a frente. O que você quer dizer com um fundo? Precisamos desse dinheiro agora. O doutor Almeida continuou, como se Ricardo não tivesse falado. O documento inclui uma carta de seus pais explicando o raciocínio. Devo lê-la. Sim, eu disse, antes que Vitória pudesse objetar. O doutor Almeida ajustou os óculos. Nós amamos Vitória com todo o nosso coração, mas a vimos lutar com decisões financeiras ao longo de sua vida adulta. Vimos dinheiro desaparecer em empreendimentos que nunca se materializaram. Não desejamos que o trabalho de nossa vida seja perdido dentro de um ano de nosso falecimento. O fundo não é um castigo, é uma proteção. O rosto de Vitória passou de branco para cinza. Ricardo estava olhando para mim à mesa, como se quisesse que ela o engolisse. Agora, o doutor Almeida virou várias páginas a respeito da casa da família e propriedade circundante avaliada em aproximadamente 20 milhões de reais. Parei de respirar. Deixamos nossa casa para nossa filha Sofia N. Silva, com a condição de que não possa ser vendida por um período de 10 anos. Sofia tem sido nosso conforto e companhia em nossos anos finais. Ela cuidou de nosso jardim, segurou nossas mãos e nos deu paz. A casa pertence a ela. Ela a mereceu. Minha visão embaçou. Em algum lugar distante, Vitória estava dizendo algo, objetando, exigindo. Mas eu não conseguia ouvi-la. Tudo o que eu ouvia eram as vozes de meus pais se estendendo do além-túmulo. Há mais uma coisa, disse o doutor Almeida. Ele pegou um pendrive de sua pasta. Seus pais gravaram uma mensagem de vídeo para ser reproduzida nesta leitura. Eles foram bastante insistentes sobre isso. A cabeça de Vitória se ergueu. Que vídeo? Eu nunca soube de nenhum vídeo. Esse era o ponto, senhora Hartley. O doutor Almeida conectou o pendrive a um laptop e um momento depois, o rosto de minha mãe apareceu na tela montada na parede. Ela estava sentada em nossa sala de estar, em sua poltrona favorita perto da janela. Meu pai estava atrás dela, a mão em seu ombro. Ambos pareciam cansados. Ambos pareciam determinados. Meninas, minha mãe começou. Se vocês estão assistindo, a isso significa que partimos e significa que as coisas se desenrolaram da maneira que temíamos que pudessem. Meu pai falou em seguida. Vitória, você é nossa primogênita. Nós te amamos desde o momento em que você chegou, mas amor não significa cegueira. Nós vimos como você trata sua irmã. Vimos a maneira como você a ignora, a diminui, a afasta. Os olhos da minha mãe brilharam. Sofia, você não é inútil. Você nunca foi. Você é nossa força silenciosa. Enquanto Vitória corria atrás de coisas que brilhavam, você ficou. Você cuidou. Você apareceu. Nós mudamos nosso testamento depois do Natal, disse meu pai. Depois que vimos Vitória te excluir da foto de família, depois que a ouvimos dizer à sua mãe que você estava nos arrastando para baixo, sua voz falhou. Não íamos deixar nossa morte se tornar outra maneira de você ser apagada. Minha mãe estendeu a mão em direção à câmera. Esperamos que vocês duas possam se reconciliar. Realmente esperamos, mas se não puderem se Vitória continuar nesse caminho, pelo menos Sofia nunca será expulsa de sua própria casa. A tela escureceu. Eu não conseguia ver através das minhas lágrimas, mas ouvi a cadeira de Vitória arrastar para trás enquanto ela se levantava e saía sem uma palavra. Se você já teve alguém em sua família finalmente vendo seu valor, mesmo que fosse tarde demais, você sabe exatamente como Sofia se sentiu naquele momento. Digite finalmente nos comentários se esta cena te tocou. E para aqueles que se perguntam o que Vitória fez em seguida, acredite em mim. A história não acabou. O confronto real estava prestes a começar. Mas primeiro me diga, você acha que Vitória mereceu o que recebeu ou foi muito duro? Comente abaixo.
Agora de volta à história. Vitória não foi longe. Eu a encontrei no corredor do lado de fora da sala de conferências, encostada na parede, com os braços em volta de si mesma. Ricardo estava a alguns metros de distância, telefone pressionado na orelha, falando em sussurros urgentes com alguém. Um banco, talvez um credor. As pessoas que estavam circulando suas vidas como tubarões. Quando Vitória me viu, algo se quebrou. Isso não é justo. Sua voz estava crua. Você não entende. Eu tenho uma família para sustentar. Eu tenho responsabilidades. Eu tenho. Você tem uma irmã a quem mandou encontrar outro lugar para morrer. Ela se encolheu. Eu não quis dizer. Sim, você quis. Eu mantive minha voz firme. Você quis dizer cada palavra. Você tem querido dizer cada palavra por anos. Você não sabe como é. Ela estava chorando agora, o rímel escorrendo por suas bochechas. Os investimentos do Ricardo desmoronaram. Devemos 2 milhões de reais. O banco vai tomar nossa casa. Meus filhos vão perder a casa deles. E você? Ela apontou para mim com um dedo trêmulo. Você não tem ninguém. Você não tem filhos. Você não precisa do dinheiro. Deixei suas palavras pairarem no ar entre nós. Você está certa, eu disse em voz baixa. Eu não tenho filhos, não tenho marido, não tenho nenhuma das coisas que você acha que tornam uma pessoa valiosa. Dei um passo mais perto. Mas eu também não passei anos tratando minha própria irmã como lixo. Eu não fiquei na casa de nossos pais 3 dias após o funeral deles e te disse para encontrar outro lugar para morrer. Os ombros de Vitória tremiam. Por um momento, ela parecia a garotinha que eu lembrava da infância perdida assustada. Mas então me lembrei de todos os anos em que ela me fez sentir inútil. E me lembrei de que a compaixão tem limites. Eu poderia tê-la destruído naquele momento. Poderia ter listado cada comentário cruel, cada gesto desdenhoso, cada vez que ela me fez sentir que eu não merecia existir. Poderia ter dito a ela exatamente o que eu pensava de sua vida perfeita, e sua imagem perfeita, e suas mentiras perfeitas. Mas essa não sou eu. Não foi assim que meus pais me criaram. Então, em vez disso, apoiei-me na minha bengala e falei calmamente. Você me disse para encontrar outro lugar para morrer. Eu encontrei um lugar. Fiz uma pausa. Chama-se casa. A respiração de Vitória engasgou. Não vou me gabar, Vitória. Essa não sou eu. Mas vou estabelecer um limite. Encontrei seus olhos. Você nunca mais vai falar comigo desse jeito. Nunca. Nem em particular, nem em público, nem na frente de seus filhos. Cansei de ser seu saco de pancadas. Ela me encarou como se estivesse me vendo pela primeira vez. Eu tenho uma proposta, continuei. O fundo te dá 250 mil por ano. Não é nada, mas sei que não vai resolver seus problemas imediatos. Respirei fundo. Estou disposta a te emprestar o que você precisa para pagar o banco. Sem juros, termos razoáveis o suficiente para salvar sua casa e manter as crianças na escola. A boca de Vitória se abriu, fechou. Mas há uma condição. Levantei a mão. Você se desculpa publicamente em um jantar de família na frente de todos que estavam naquela recepção memorial. Você diz a eles o que me disse e você diz a eles que estava errada. O corredor estava silencioso. Ricardo havia encerrado sua ligação. Ele estava me encarando como se eu tivesse criado uma segunda cabeça. Vitória enxugou os olhos. E se eu não fizer? Então você se vira sozinha. A escolha é sua. Vitória não respondeu. Ela olhou para Ricardo, que olhou para o chão. Então ela reuniu o que restava de sua compostura, pegou sua bolsa e caminhou em direção ao elevador. Ricardo a seguiu sem olhar para trás. As portas se fecharam atrás deles e eu fiquei sozinha no corredor. O doutor Almeida apareceu ao meu lado um momento depois, uma mão gentil em meu cotovelo.
Senhorita Silva, ainda temos papelada para preencher. Assenti e o segue de volta para a sala de conferências. A taquígrafa tinha saído. O vídeo estava escuro, apenas o Dr. Almeida e eu e o peso de tudo o que havia acontecido. Ele deslizou documentos pela mesa, escrituras, transferências de contas, páginas de assinatura. Assinei onde ele indicou minha mão, tremendo levemente. Seus pais tinham orgulho de você, disse o Dr. Almeida, enquanto eu assinava a última página. Eles me disseram isso tantas vezes, sua mãe, especialmente. Ele tirou os óculos e esfregou os olhos. Ela disse que você foi a única coisa que tornou aqueles últimos meses suportáveis. Eu não conseguia falar. Ela também disse outra coisa. O Dr. Almeida tirou um envelope selado de sua pasta. Ela me pediu para te dar isso após a leitura. Uma carta só para você. Peguei o envelope. A caligrafia da minha mãe na frente. Para Sofia. Quando você estiver pronta. Mais uma coisa. O Dr. Almeida se levantou e apertou minha mão. Seu pai me pediu para te dizer que ele mudou o testamento no dia seguinte ao Natal. A voz do Dr. Almeida falhou. Ele disse que finalmente entendeu qual filha os via como pessoas e qual os via como uma conta bancária. Saí daquele escritório com a escritura da casa da minha infância, um fundo milionário com meu nome nele e uma carta da minha mãe pressionada contra meu coração. Não parecia vitória. Parecia luto. Um mês depois, mudei-me para o quarto dos meus pais. Parecia estranho no início dormir onde eles dormiram acordar com a mesma vista do jardim que minha mãe via todas as manhãs por 30 anos. Mas também parecia certo, como se eles tivessem guardado um espaço para mim. Continuei minha fisioterapia 3 vezes por semana. Na maioria dos dias, eu nem precisava mais da bengala. Eu estava andando por conta própria, cozinhando minhas próprias refeições, começando a imaginar como seria um futuro. O bairro havia mudado de pequenas maneiras. Pessoas que haviam comparecido à recepção memorial, aquelas que riram quando Vitória me chamou de desenrolada, agora atravessavam a rua quando me viam. A notícia sobre a leitura do testamento, sobre o vídeo, sobre o que Vitória havia dito e o que ela havia perdido, se espalhou. Eles estavam envergonhados. Bom, Vitória e Ricardo venderam sua casa em Alphaville, depois de pagar suas dívidas mal. Sobrou o suficiente para o depósito de segurança de um apartamento de 2 quartos, em uma cidade a 40 minutos de distância. Ricardo foi demitido de sua empresa quando seus investimentos fracassados vieram à tona. Algo sobre perdas não declaradas e clientes furiosos. Ele estava trabalhando em um banco regional, agora, por uma fração de seu salário anterior. Seus filhos foram transferidos de uma escola particular para uma pública. Vitória disse às pessoas que era porque a escola pública tinha um programa de artes melhor. Ninguém acreditou nela. Ela me ligou uma vez 3 semanas após a leitura. Sua oferta ainda está de pé. Sua voz era monótona e exausta. Sim, não estou pronta para me desculpar ainda. Fiquei em silêncio por um momento. Então não estou pronta para assinar um cheque. A linha ficou muda, mas ela havia ligado. Isso era alguma coisa. Não era perdão, mas poderia ser o começo da responsabilidade. 2 meses após a leitura, finalmente abri o diário da minha mãe. Eu o carregava comigo desde que Rosa me deu, mantendo-o na minha mesa de cabeceira, às vezes segurando-o enquanto adormecia. Mas eu não conseguia lê-lo. A ideia de ouvir a voz da minha mãe novamente mesmo através de sua caligrafia parecia abrir uma ferida que eu não tinha certeza se conseguiria fechar. Mas naquela noite, sentada em seu jardim, sob as estrelas, eu estava pronta. As entradas eram mundanas no início. Listas de compras, consultas médicas, notas sobre o tempo e quais plantas estavam florescendo. Minha mãe sempre fora uma mulher prática, mesmo em seus pensamentos privados. Então cheguei às últimas 10 páginas.
Sobre Vitória. Eu amo minha filha mais velha, mas me preocupo com ela. Ela persegue algo que nunca pode alcançar. Aprovação, sucesso, a aparência de perfeição. Espero que ela encontre paz um dia. Espero que ela perceba que o que ela tem é suficiente. Sobre mim. Sofia não sabe o quanto nos salvou depois do acidente quando se mudou para casa. Eu pensei que estava cuidando dela, mas era ela quem estava cuidando de nós. Apenas por estar aqui fazendo o café da manhã, lendo para mim, sentando com Roberto no jardim, ela nos salvou de uma solidão que eu não sabia que estávamos nos afogando. A última entrada era datada de 3 semanas antes do acidente. Sofia é o meu espelho. Paciente, quieta, forte, de maneiras que ninguém percebe até que seja tarde demais. Eu deveria ter dito a ela com mais frequência. Eu deveria ter dito as palavras em voz alta, em vez de apenas escrevê-las aqui. Se você está lendo isso, Sofia, saiba disto, você nunca foi inútil. Você foi tudo. Fechei o diário e olhei para o céu. As lágrimas vieram, mas eram diferentes desta vez. Não eram de luto, eram de libertação. 6 meses após a morte de meus pais, voltei a trabalhar meio período, no início prestando consultoria para uma empresa de paisagismo em Curitiba. Projetos pequenos, nada muito exigente, mas foi bom usar minhas habilidades novamente e ver algo bonito crescer do nada. Meu primeiro projeto real foi o jardim atrás da casa dos meus pais. Minha mãe havia plantado rosas hortênsias, uma pequena horta que havia se tornado selvagem nos meses, desde que ela não pôde mais cuidar dela. Eu redesenhei tudo, mantive suas rosas. Adicionei novos caminhos, construí um pequeno banco onde eu pudesse sentar e lembrar. Foi a primeira coisa que criei desde o meu acidente. Não ganharia nenhum prêmio, mas era meu. Era meu lar. Vitória enviou uma carta 4 meses após a leitura do testamento. Não um telefonema. Não uma visita. Uma carta. Tenho pensado no que você disse, no que eu disse em tudo isso. Não estou pronta para me desculpar na frente de todo mundo. Não sei se algum dia estarei pronta, mas quero que você saiba que estou tentando entender por que me tornei essa pessoa. E sinto muito mesmo que ainda não consiga dizer em voz alta. Sinto muito. Li a carta 3 vezes. Depois a coloquei na gaveta da minha escrivaninha, ao lado do diário da nossa mãe e do cartão de visita do nosso pai. Não era o pedido de desculpas que eu havia pedido. Não era público. Não era responsabilidade, mas era alguma coisa. Nós não nos tornamos próximas depois disso. Provavelmente nunca seríamos. Mas podíamos estar na mesma sala sem fingir que a outra não existia. Podíamos trocar cartões de aniversário. Podíamos talvez construir algo novo. Meu nome é Sofia Silva. Disseram-me que eu era inútil. Disseram-me para encontrar outro lugar para morrer. Em vez disso, encontrei meu lar. Se a história de Sofia te lembrou que seu valor não é definido pelo que os outros pensam de você, quero ouvir sua opinião. Digite "limites importam" nos comentários, se isso ressoou com você. E se você já foi subestimado por sua própria família, compartilhe sua história abaixo. Eu leio cada comentário. Se você quer mais histórias como esta, confira o vídeo na descrição. E não se esqueça de se inscrever para não perder a próxima. Obrigado por assistir. Bye.